Aqui, pessoal, a gente tem o primeiro exemplo, né, que pede para determinar os focos da elipse dada pela equação 4x2 mais 9y2 igual a 36. Tá? Vocês vão reconhecer que ela não está, né, naquele formato que nós comentamos ali acima. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar para colocar as coisas do jeito certo. Né? Então, para isso, né, lembra que a equação canônica ou reduzida tem né, isolado aqui. Né? Tá? Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dividir essa equação aqui por 36 para obter desse lado direito. Então, quando eu divido por 36, o que vai acontecer? Né? Vou colocar aqui. Eu vou ter né, desse lado, igual ao quê? Vai aparecer, ó, 4x² dividido por 36, mais 9y² dividido por 36. Tá? Isso é o mesmo que, vou escrevendo, né? Vai ser 4 sobre 36, simplifica, né, para 1 sobre 9. Vou escrever tudo. Vai ficar assim, né? 4x² por 36, mais 9y² por 36. Simplificando, vai ficar, ó, 4 por 36 dá 9, né? 9 é 3², então eu vou ter x² sobre 3², mais, agora 9 com 36 simplifica, vai dar 1 e 4, né? Então, 4 é 2², então isso aqui é o mesmo que y² por 2², tá bem? Então, agora sim, né, colocando desse jeito, isso aqui igual a 1, né, a gente tem a equação canônica da nossa elipse. Eu vou seguir na outra página, tá, para ter mais espaço. Tá, pessoal, aqui já está a elipse escrita, então, no formato canônico, né, tá? E a partir disso é fácil reconhecer, né, que o maior, né, está acompanhando o x aqui, a parte de x². Então, eu vou ter aqui o a², de fato, o a vale 3, o b vale 2, né, que é o que está acompanhando o y, tá certo? E o c, nesse caso, ele vale... A gente gostaria de descobrir, né, para poder descobrir quem são os focos. Lembra que os focos, né, o F1, nesse caso, ele é menos C0, e o F2, ele é o C0. A gente gostaria de descobrir quem é o C. Mas lembra que essas quantidades estão relacionadas pela fórmula, que A² é B² mais C². Então, agora, substituindo aqui, eu vou ter 3², 9, igual a 4 mais C². O que implica, né, passa para o outro lado, vai ter a C² igual a 5, então o C é um número positivo, ele é a raiz quadrada de 5. Tá certo? Então, a moral da história é que os focos, né, o F1 e o F2, eles são dados por menos raiz quadrada de 5,0 e mais raiz quadrada de 5,0. Ok? Pessoal, aqui a gente tem um outro exemplo que ele é parecido com o anterior, tá? Mas ele tem uma diferença que, apesar de eu já ter comentado, eu gostaria de salientar, tá certo? Então, o enunciado, novamente, é determinar os focos da elipse dada por essa equação, né? 64x² mais y² igual a 16. Tá? Do mesmo jeito que a anterior, vocês veem que ela não está no formato reduzido, o formato canônico, né? Tá? Que é aquele do tipo x² dividido por 1a² mais 1y² dividido por 1b² igual a 1. Tá? Esse é o nosso formato reduzido ou canônico. Então, vamos fazer isso, né? Para obter desse lado, o que a gente faz? Né? Vamos dividir tudo por 16. Tá? Então, tem que dividir esse lado e o outro, né? Então, a gente vai ganhar o quê, né? Vamos lá, vai ficar 1 aqui, igual. Vai ficar y² dividido por 16, tá? Mais 64 dividido por 16 dá 4, né? Então, 4 vezes x². Tá bom?
Então, ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? Porque aqui não está num denominador, né? Então, como é que a gente pode fazer aqui para colocar no denominador, né? Aqui está multiplicado por 4, né? Multiplicar por 4 é o mesmo que dividir por 1/4. Ok? Então, eu vou reescrever aqui. E agora sim a gente vai obter a nossa elipse no formato reduzido ao canônico, que é y ao quadrado primeiro, né? 16 é 4 ao quadrado. Tá bom? Mais, agora aqui eu tenho x ao quadrado, e como eu comentei, né? Isso é o mesmo que dividir por 1/4. Tá? Lembra daquela regra de frações, né? Para dividir, a gente multiplica pelo inverso da fração, né? Tá bom? Então aqui, né? Se a gente quer colocar esse em cima, a gente tem que colocar 4 sobre 1 multiplicando e vai obter o 4, né? Mas eu gostaria de ficar desse jeito aqui, de colocar desse jeito, porque daí fica exatamente daquele formato que eu gostaria. Agora eu vou reescrever. Então, eu vou ter x ao quadrado dividido por 1/2 ao quadrado mais o y ao quadrado dividido por 4 ao quadrado igual a 1. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma equação em formato canônico, mas o que eu falei no começo que eu gostaria de salientar é a seguinte coisa. A gente vai comparar, né? O 1/2 com o 4, né? O maior é o 4. E agora, diferentemente do caso anterior, ele está acompanhando a parte em y, tá vendo? Tá? Essa parte em y aqui. Isso significa, gente, que o nosso A, né? O A é sempre maior do que o B, tá certo? O nosso A, nesse caso, ele está acompanhando o y, tá? E o nosso B aqui está valendo 1/2, certo? Então, o exercício pede, né, voltando ali em cima um pouquinho, para determinar os focos, né? Os focos dessa elipse. O que vai mudar na configuração da elipse, né, é que agora, o que caracteriza, né, o fato de a parte maior, né, o A está acompanhando a parte em Y, implica que o eixo focal da nossa elipse não está mais horizontal, quer dizer, não é mais o eixo X, e sim o eixo Y, tá? Essa é a implicação que eu falei que tinha quando a gente fazia a opção, né? Lá quando a gente deduzia a equação da elipse, né? Em algum momento a gente fez a opção, né, de colocar o eixo focal como sendo o eixo X. Tá? Nesse caso, o eixo focal aqui é o eixo Y. Tá? Essa é a diferença. Então vamos lá, né? Nesse caso, os focos, né? Se agora é o eixo Y, tá? Os focos não vão estar mais no eixo X, vão estar no eixo Y. Para estar no eixo Y, o X deles é 0, né? 0, 0, vírgula, digamos aqui um menos Czinho e aqui um mais Czinho. Tá? Então, a gente gostaria de descobrir o valor de C para poder determinar esses focos. Do mesmo jeito como antes, tá? As quantidades A, B e C estão relacionadas por meio daquela equação. A2 igual a B2 mais C2. Tá bom? Então, a gente vai substituir e vai encontrar o valor de C. Então, vai ficar 4 ao quadrado igual B ao quadrado. Então, vai ser 1/2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4 mais C ao quadrado. Agora, eu vou isolar o C, tá, pessoal? Então, fica aqui, 4 ao quadrado, tá? É 16, né? 16 menos 1/4. Isso é C ao quadrado. Tá, vou continuar aqui, então. Agora eu vou reduzir ao mesmo denominador, né? Para reduzir ao mesmo denominador, o que tu faz? Tu multiplica e divide pelo denominador que tu quer, tá? Para não alterar, né? Então, ficou o quê? 4 vezes 16, 64, menos 1, 63, por 4, isso é igual a C ao quadrado. E agora, fatorando, quer dizer, tirando a raiz quadrada, né? A gente vai obter a raiz quadrada de 63, lembra que dividido por 2, né? Que é a raiz quadrada do 4, que já fica embaixo. Isso aqui vai ser o C, certo? O mais, né, pessoal? Lembra que o C é um número positivo, porque ele é metade de uma certa distância. Tá, então aqui só ajeitando um pouco mais, né? O que vai acontecer? 63 9 vezes 7, tá? Então, 9 é um quadrado, né? Então, sai da raiz, vai ficar 3, raiz quadrada
de 7 dividido por 2. Esse é o C. Opa, saí da câmera. Tá? Então, esse aqui é o valor de C. Tá? 9 vezes 7, 3 saiu fora, ficou esse aqui. Então, os nossos focos, né, agora sim a gente tem condições de determinar o que eles vão ser. Ó, o F1 vai ser 0 e menos esse número, menos 3 raiz quadrada de 7 dividido por 2. Tá? E o F2 vai ser 0 e mais, né, 3 raiz quadrada de 7 dividido por 2. Tá? Enfatizo, né, que a diferença aqui, pelo fato do termo maior, né, da parte maior, o denominador maior entre esses dois, ser o 4 que está acompanhando o y ao quadrado, os focos eles apareceram no eixo vertical, que é o eixo y, tá? E portanto o x deles é 0. Tá? É diferente do caso anterior, que os focos apareciam no eixo horizontal. Tá bom? Isso termina o exemplo.